Meus cumprimentos. Eu quero falar ainda nessa linha sobre a crise do judiciário. Eu queria abordar um outro ponto, um outro aspecto que todo mundo se esquece, porque todos nós, quando falamos em crise da justiça, né? Quer dizer, todos nós, não eu não, mas a maioria das pessoas falam sobre meios de autocomposição, heterocomposição, pensam em questões relativas ao direito privado, no máximo ao público civil, né? Pensa-se muito em composições financeiras, em ofensas ao patrimônio, a danos causados, mas nós ignoramos completamente as questões relativas ao direito penal, ao processual penal, a questão prisional, a execução de penas. Então nós precisamos falar da crise judiciária. Então, se for para falar, nós temos que falar sobre alguma coisa que nos afeta, ou que deve se afetar, e falar sobre o estudo de Luc Hussmann, que é um doutrinador, um teórico holandês, falar sobre o abolicionismo. Luc Hussmann era um abolicionista. Embora nós tenhamos aí o surgimento das penas alternativas, dos sistemas APACs, que são bem-sucedidos, nós ainda ignoramos tais questões. É importante ainda que, de forma singela e superficial, abordar um pouco sobre o pensamento de Luc Hussmann. Luc Hussmann nasceu na Holanda no dia 8 de março de 1923, numa cidade chamada Kerkrade, e faleceu em 28 de janeiro de 2009 em Dordrecht, também nos Países Baixos. Hussmann, muito jovem ainda, foi mandado para um colégio interno. Seus familiares achavam que estavam fazendo o melhor para ele, mas ele não se adaptou a esse modelo e insurgiu-se contra as regras. Ele se sentia privado da liberdade, e aquele excesso de regramento, de punições, fez com que ele se insurgisse contra isso. Isso deu início ao seu questionamento quanto ao sistema penal. Ele questionava, muito sobre isso. Veja bem, depois, mais tarde, ele se posicionou contra o nazismo e foi preso pelos seus próprios compatriotas e mandado para um campo de concentração. E daí, com o que ele já tinha passado, fez com que ele começasse a questionar o sistema penal. Uma das primeiras coisas que se tem que perguntar no sistema penal é o seguinte: peraí, quem disse que isso é crime ou que aquilo é crime? E agora eu não estou falando sobre o aspecto formal. Crime é o fato típico antijurídico culpável. Crime é o fato típico, é ilícito e culpável, como prefere alguns a nomenclatura. Mas estou falando o seguinte: por que o legislador elege determinada conduta como crime? Porque lá eles elegeram o combate ao nazismo naquela época como crime. Claro que hoje isso nos causa até repulsa, mas era assim. Então, prosseguindo nessa coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países do mundo, por exemplo, casamento entre pessoas, o branco com o preto, era crime. Nos Estados Unidos também, ser homossexual já foi crime, como na Europa, na Inglaterra. Nós já tínhamos vários casos sérios sobre isso. Nos Estados Unidos nunca foi crime ser nazista. Então, quem elege determinada conduta também elege o criminoso. Estabelece também o sistema punitivo, o sistema penal. Ele diz o que é o crime, a forma de punir, no caso a privação da liberdade, e o que o Lucas falou, mas isso, onde é que está o bem nisso? O que é que isso traz de bom? Quem dita o crime, então, elege o criminoso, seleciona o criminoso, ou seleciona uma fração da sociedade a que pode se destinar o crime. Para ele, o foco sempre foi o de castigar, punir os culpados, ou os culpados sob a ótica daqueles que elegeram aquela conduta como criminosa, ao invés de buscar uma reparação, uma reestruturação do tecido social. Então, para ele, as ofensas que foram tipificadas pelo legislador, em regra, deveriam ser como objeto de composição
muitas vezes entre os próprios interessados, ou na maioria das vezes. Eu sei que alguém, quando estiver vendo isso, vai falar, olha, mas e no homicídio, e no estupro? Bom, é claro que ele excetua determinadas condutas, mas ele diz o seguinte, que todo um sistema não pode se estabelecer só com base nas condutas mais violentas e agressivas da sociedade humana, que na verdade são um percentual inferior às outras condutas somadas que são criminalizadas e que poderiam ser objeto de reparação, como a composição entre as partes, a prestação de serviço, a participação em acompanhamento, cursos, etc. e tal. Da tese do Luke Hussmann também surgiu e evoluiu o minimalismo, que é uma forma atenuada do abolicionismo, do qual até surgiram as penas alternativas, o sistema de transação penal, a prestação de serviço, a restrição de direitos, etc, etc. Eu não quero que esse vídeo seja grande, porque ele se destina realmente ao curso da FUMEC e o objetivo dele é muito mais de provocar do que dar respostas. Mas eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês alguma passagem do próprio livro do Hussmann, está aqui, Penas Perdidas, o livro dele, Penas Perdidas, né? E ele diz o seguinte: a abolição do sistema penal não é efetivamente uma utopia, é sim uma consequência lógica da trajetória que foi e deve permanentemente ser seguida pela humanidade em sua evolução. Uma consequência lógica da trajetória que ainda precisa ser seguida em direção ao aprofundamento da democracia e à efetiva concretização dos direitos fundamentais. E até na contracapa do livro, ele mesmo arremata dizendo: falei algumas vezes em abolir a pena. Quero me referir à pena tal como é concebida e aplicada no sistema penal, ou seja, por uma organização estatal investida do poder de produzir um mal sem que sejam ouvidas as pessoas interessadas. Questionar o direito de punir dado ao Estado não significa necessariamente rejeitar qualquer medida coercitiva, nem tampouco suprimir totalmente a noção de responsabilidade pessoal. É preciso pesquisar em que condições determinados constrangimentos, como a internação, a residência obrigatória, a obrigação de reparar e restituir, etc., têm possibilidade de desempenhar um papel de reativação pacífica do tecido social, fora do que constituem uma intolerável violência na vida das pessoas. Com essas duas manifestações, distantes no livro, mas que eu uni aqui para falar sobre Luke Hussmann, encerro o vídeo como muito mais uma provocação do que como uma resposta. Um abraço a todos e até a próxima.